Oi, minha gente, tudo bem? Como vai? Nós estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, EduCast, Aprendizados que Transformam. Hoje com um tema muito interessante, o ensino de filosofia na educação básica. E nós gostaríamos de pedir que você se inscreva no nosso canal do YouTube e também nos siga no nosso perfil do Instagram, ok? Então, nós gostaríamos agora de... Nós fizemos algumas enquetes no Instagram e pedimos sugestões de temas. Então, a nossa professora Roberta Mello vai nos dizer os temas sugeridos pelos nossos seguidores no Instagram. Então, vamos lá. Como temas foram sugeridos: letramento racial na escola, da educação básica, vida acadêmica e formas de lidar com seus desafios, impacto das tecnologias na aprendizagem, educação do campo, alimentação e qualidade de vida. Olha, nós já temos, assim, bastante seguidores, né? Estamos num processo tal, muitas pessoas também já do interior de Amargosa e até já temos seguidores de Porto, lá em Portugal. E agora eu gostaria aqui de apresentar o nosso ilustre convidado para ser entrevistado, o professor Dr. Sheldon Aragão, que ele é professor do IFMA e também mestre em filosofia. E eu gostaria de passar a palavra, porque se você desejar ainda completar essa apresentação. Olá, desejo boas-vindas a todas as pessoas que estão nos assistindo. Tá? Como foi dito, eu me chamo Geu de Aragão, sou baiano, sou professor de filosofia há um pouco mais de uma década na educação básica e sou formado aqui pela Universidade Federal da Bahia, né, e tanto na graduação quanto mestrado. Mais uma vez agradeço o convite e vamos ao debate. Bom, então, a gente queria começar essa conversa, esse bate-papo, querendo entender um pouco mais sobre as questões conceituais acerca da filosofia, né? O papel da filosofia na formação dos sujeitos, da educação básica. Como é que você vê, como é que você compreende isso? Perfeito. Então, existem muitas formas da gente descrever isso que foi perguntado. E uma possível resposta, né, que não dá conta de tudo o que é a filosofia, mas é uma possível definição dela, pensando na educação básica, é definir a filosofia como um saber. Né? Um saber que se relaciona com outras formas de lidar com o real e que, além de se relacionar com elas, também as contesta, as critica, as analisa criticamente. Tá? Se a gente for pensar em outros saberes que não os filosóficos, a gente pode citar o saber científico, né? Aquele que lida, sobretudo, com uma ferramenta poderosíssima que nós temos, que são os sentidos, e que, a partir da análise dos fenômenos naturais, sobretudo, ela interpreta esses sentidos e nos diz o que é o real. Né? Do mesmo modo, nós temos também um conhecimento prático, que uma ciência mais positivista, lá no século XVIII, até chamou de modo depreciativo de senso comum. Mas não é apenas isso, o saber prático não se esgota no senso comum. Ele também serve a muitos propósitos. Afinal de contas, nós herdamos um legado, nós herdamos uma cultura, herdamos costumes, e esse saber prático nos orienta na prática desses costumes. O que a filosofia alerta é apenas para que não reproduzamos esses costumes de forma irrefletida. Então, pensar a filosofia como um saber específico é colocá-la no seu lugar de uma experiência de reflexão crítica sobre os outros saberes. Muito bem. Olha, Gil, você falou aí sobre senso comum, etc, né? E a gente subentende-se, eu acho assim, que as pessoas leigas que não têm tanto aprofundamento, né, no ensino de filosofia, sempre, talvez o senso comum seja acreditar que o objetivo da filosofia seja desenvolver o senso crítico. Um deles, pelo menos. Aí eu gostaria de saber de você assim, diante do adolescente, do jovem atual, entendeu? Assim, contemporâneo. Quais são os desafios que o ensino da filosofia enfrenta? E aproveitando, você também pode nos dizer quais são os desafios institucionais que a filosofia, o ensino da filosofia enfrenta. Bom, não podemos pensar a escola como uma instituição descolada da sociedade. Né? Então, não podemos perder de vista que a escola também reproduz muito do que a sociedade reflete.
E o jovem, ele certamente, né, chega na escola, no ambiente escolar, sem saber direito o que é aquilo, que é a filosofia, o que ele vai fazer naquele momento. E ele está, sem dúvida, ansioso por respostas bem práticas, bem objetivas. Mas ele só vai entender que vai conhecer a filosofia no processo, porque os jovens procuram e buscam e desejam um resultado, mas quando a gente os convida para experimentar um processo que vai levar ao resultado, muitas vezes eles se sentem meio acuados com aquilo, assustados. Então, bom, a sociedade já traz problemas para a escola, que é a reflexão, que é a compreensão de que o conhecimento científico e mesmo o papel da escola não é tão relevante para a sociedade. E isso é um perigo, porque hoje, na era da informação, com esse avanço tecnológico, né, a era da informação e da comunicação, os jovens, eles também são protagonistas de um discurso que está presente numa tecnologia que eles são muito hábeis, porque eles são nativos digitais dessa tecnologia. Então, eles têm uma espécie de mecanismo de afirmação de certezas, de convicções que alcançam muitas pessoas e alcançam outros jovens. Então, os jovens, como eu também cheguei jovem na escola, chegam cheios de certezas. E muitas dessas certezas estão amparadas nos costumes familiares, aqueles que, de fato, só reproduzem algo que vem sendo feito há muito tempo. Mas esse é um novo jovem. Então, ele vai trazer para nós uma nova expectativa em relação ao que vão aprender e o que vão fazer com essa ferramenta que é a filosofia. Então, estão sempre perguntando como eu pratico. Então, normalmente, nós começamos com atividades práticas para depois discutirmos os conceitos de filosofia e eles vão entender exatamente o que é que estão fazendo ali. Quem é esse jovem? Né? Isso, volto a dizer, é um jovem que não é estimulado a um aprendizado que exija a escrita e a leitura. Escrita e leitura caíram em desuso. Sim. Infelizmente, é um problema que a gente tem que enfrentar, e esse problema não vai ser enfrentado só pela escola, tem que ser enfrentado por toda a sociedade. Então, normalmente, nós encontramos um jovem que não foi estimulado a exercer o seu papel de estudante. E talvez o colocando na condição de estudante para realizar tarefas simples e depois perguntando a ele, explicando a ele, você entende agora o que é ser estudante, que exige uma responsabilidade, exige uma agenda, exige um comprometimento, aí talvez a gente atraia ele um pouco mais para isso que é um pensamento reflexivo e crítico. Porque não é qualquer pensamento. É um pensamento que precisa conhecer muito aquilo que ele vai criticar. Então, é preciso que haja um desapego, um desprendimento para que o jovem não lide com aquele assunto já com preconceitos prévios. Né? Se a pergunta for sobre o que eu devo fazer, um tema da filosofia, por exemplo, que está na ética, como eu devo agir, o que é que um jovem vai perguntar sobre isso? Ele vai dizer, eu já sei como agir, eu estou aqui diante de você, eu sei como fazer escolhas, mas não é algo tão simples assim. Sim. Né? Quem sou eu, não é, por exemplo? Exatamente. Mas esse é o jovem, é alguém que está conosco lá o tempo inteiro, né? Vivendo esse desafio que é a escola, esse desafio constante. Em termos institucionais... Pois é, em termos institucionais o desafio é muito mais amplo. Por quê? Porque ele começa pela formação do professor. Né? Nós ainda temos um déficit muito grande de professores formados aqui no Brasil e, infelizmente, algumas atividades são designadas a professores de áreas afins. E nós temos áreas afins. A filosofia é, por excelência, interdisciplinar com as artes, interdisciplinar com a história, com a geografia, com a língua portuguesa, com a ciência, com a sociologia, com a matemática. E a gente, nessa perspectiva, a gente encontra uma confusão muito grande da interpretação do que é mesmo o papel dela. O desafio institucional aí está sendo em quê? Formar bem um professor de filosofia, para que ele saiba de fato o que está fazendo e como vai atuar em sala de aula, para criar no jovem não só um interesse pelo conteúdo, que não é fácil, mas também pela dinâmica, o interesse pela dinâmica com que aquele conteúdo é expresso para ele, enfim, de alguma forma é explorado em sala de aula. E institucionalmente a gente encontra ferramentas como manuais de filosofia, que também são muito úteis, eu rendo elogios
Há filósofas como a Marilena Chauí, como a Maria Lúcia de Arruda Aranha, a Maria Helena Pires Martins, com seus manuais que tanto nos auxiliam, mas temos que ter um cuidado, não podemos nos tornar reféns do manual. Não podemos permitir que o manual se transforme no diretor da nossa prática, no diretor da nossa ação. Então, o desafio institucional é romper para além desses modelos que nós temos aí, como os manuais, modelos de material de aprendizagem, é romper com eles e utilizar outras ferramentas que estão à disposição da escola de acordo com o que cada escola pode oferecer. Então, esse é outro desafio. Como utilizar os recursos que nós temos para viver essa aprendizagem de filosofia. Né? Para além desses recursos, existe uma grande disputa que a gente vai falar um pouco ao final, que é a disputa por espaço no currículo. Né? Infelizmente, o currículo é algo que foi chamado de grade por muito tempo e parece que ele não se livra ainda dessas amarras. Né? Então, nós temos muita dificuldade de conseguir um espaço, porque a todo momento a filosofia ela soa como algo que poderia ser dispensável, quando só a filosofia discute esse saber próprio, que é o saber filosófico. Então, a gente vai falar agora de um ponto que é muito importante, que está muito relacionado à forma, ao fazer, né? E no dia a dia, sobretudo para os professores de modo geral, é um desafio muito grande a gente pensar em formas diversificadas e que despertem o desejo, a atenção, que os alunos realmente estejam ali conectados e em sintonia, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante, sobretudo para os professores, né, que estão assistindo ou vão assistir. E aí a gente queria saber como é a dinâmica do dia a dia, assim, da sala de aula, como é que você costuma trabalhar, os recursos que utiliza, o tipo de recurso que os estudantes conseguem se conectar mais e melhor, né? Como é que você vive assim, esse dia a dia do fazer, da prática mesmo? Sim. Bom, é uma prática bem complexa, mas e uma resposta para isso também é algo que eu vou tentar sintetizar ao máximo. Bom, um primeiro passo dessa pouco mais de uma década que eu convivo com os jovens, é de dar um exemplo para eles. Então, a pontualidade, a assiduidade e um planejamento de aula é fundamental, porque transmite ao jovem uma segurança sobre o que você está propondo para ele. Além disso, a gente apresenta um pouco provocações que levem ao jovem a pensar em formas de praticar filosofia sem necessariamente estar diante de um texto com um lápis ou uma caneta anotando ou escutando. E aí, bom, eu conto com alguns recursos por estar na cidade como Salvador, mas recursos que já estão cada vez mais acessíveis em diversos ambientes. Um recurso que funciona muito é alguma atividade, mesmo que seja uma aula, fora de sala de aula, fora desse ambiente. A gente já faz isso modificando um pouco a estrutura da sala, procurando colocar as cadeiras em círculo para que os jovens não fiquem, para que todos se vejam e que todos, quando decidirem, né, se expor, possam ser vistos e escutados por todos os outros. Porque, por incrível que pareça, os jovens não gostam muito de escutar os outros jovens em sala de aula. Quando alguém começa a falar, os outros começam logo a olhar atravessado, olha para o professor, como quem diz assim, professor, o senhor não toma as rédeas desse ambiente, mas, meu amigo, não é rédeas, a gente está fazendo junto alguma coisa, não tem que tomar rédeas, a gente não está num ambiente como esse, entende? Então, expor um pouco mais a figura do jovem, no melhor sentido da palavra, para que ele se sinta visto quando fala também, e perguntar. Perguntar de forma livre. O pensamento é livre, né? E os jovens vão falando cada um o que tem na cabeça, mas a gente faz uma espécie de brainstorm. E desses brainstorms, o que mais aparece são atividades que estejam diretamente ligadas aos novos recursos tecnológicos. Por exemplo, com isso que nós estamos fazendo aqui, quando é feito por jovens, um podcast se torna algo muito interessante. Porque, volto a dizer, eles têm muita habilidade com essas ferramentas, com poucos recursos. Se um dos jovens da equipe, se apenas um deles tiverem um celular, eles já fazem aquilo que precisam fazer, e com isso eles escrevem um roteiro, eles elaboram perguntas para uma entrevista, e eles, de fato, se dedicam a um tema específico. Então, eles estão fazendo algo de modo filosófico, entende? Então, podcast, os debates são algo muito
muito ricos também em sala de aula, desde que a gente tenha um cuidado de não, nos debates, de não expor quem não quer, também não tem muita habilidade ou não deseja se expor. A gente tenta encontrar uma função para cada um e depois vem os debatedores, as debatedoras e realizam sempre um debate extremamente crítico, porque nesses debates a gente sempre coloca um réu. Um debate que dá muito certo hoje, por exemplo, é sobre a inteligência artificial. Você divide uma turma em 2 grupos e um vai apresentar os riscos, como se fosse uma acusação dessa nova ferramenta, e outros vão apresentar uma defesa. A gente escolhe juízes que vão ajudar o grande juiz, que naquele momento, né, o professor, e a gente depois tem um resultado. Se esse resultado envolver uma premiação, a premiação pode ser aplausos. Jovens adoram passar pelo reconhecimento, né, daquilo que fizeram. Bom, existem outros recursos também que são muito importantes, como, né, o cinema. O cinema é um grande recurso, o uso de filmes, o uso de curtos vídeos também. Os jovens têm uma capacidade muito grande de interpretar tudo que vem dessa forma audiovisual, não é? Lembrando sempre aos colegas, às colegas, que tudo tem que ter ou legenda, se for não for na língua brasileira, mas mesmo que seja na língua brasileira, tem que ter legenda, porque nós contamos com alunos surdos, e são assim que eles são chamados na escola, é o termo correto. Contamos também com alunos cegos, então é importante que a gente também descreva aquelas cenas em que alguém não conseguiria entender, certo? Então, levando em consideração esses recursos. Existem outras atividades também que podem ser feitas, e são as mais variadas, mas vou parar por essas aqui. O professor Gilde, também, talvez seja um estereótipo, um senso comum, mas a gente sempre associa filosofia à aula expositiva, né? Assim, a quadro, a piloto, a fala, e fala, e fala, e fala. Então, você aí citou várias metodologias, várias formas de se ensinar a filosofia. Nesse caso aqui, você tem uma opinião assim, sua pessoal, que ensinar filosofia é mais eficiente assim de forma prática do que de forma teórica? E uma pergunta associada a essa: como é que os alunos reagem a essa aprendizagem prática, entendeu? Assim, com várias formas de fazer, com análise de filmes, etc., e tribunais e tal. Bom, entre os desafios institucionais, eu destaquei a importância da formação do professor, né, nesse contexto. Então, a história da filosofia, ela é fundamental para um professor ou uma professora de filosofia. É a partir desses autores e autoras que nós encontramos, de fato, ferramentas para realizar uma crítica ao nosso contexto atual. Então, isso tem que estar presente, é fundamental. Agora, aliado a isso, nós podemos utilizar de uma série de recursos para que esses temas que parecem antigos, mas não são tão antigos, porque o tempo para a história não é o tempo de uma vida humana, não é? A nossa civilização, que a gente chama de ocidental, que surge da Grécia, parte dali, é uma síntese daquilo, né? Tem mais ou menos 2.500 anos e nós lidamos com culturas que têm mais de 6.000 anos aí, já de prática desse tipo. Então, a interdisciplinaridade, por exemplo, nos permitirá tratar da história da filosofia, daquilo que de fato a filosofia deixou como um legado, crítico das ciências, crítico dos costumes, mas cada um em seu tempo, e a interdisciplinaridade nos permite contextualizar. Então nós utilizamos recursos como nas artes, como na própria história, como na sociologia. A literatura é fundamental para o ensino. Ela sublima as humanidades, digamos assim, ela reúne tudo ali, né? E dessa forma, a gente consegue garantir, não é necessariamente uma preparação do jovem para uma avaliação externa. Nós não estamos muito preocupados com isso lá no Instituto Federal da Bahia. Não realizamos simulados de provas iguais às avaliações externas, não. Mas ainda assim estamos muito bem, né? Se formos pensar no último resultado, as 14 primeiras escolas públicas da lista, as 14 primeiras colocadas eram institutos federais, né? Da Bahia, de vários campi, sem dúvida. Então, nós fazemos... Bom, tentando dialogar com outras áreas, e como a gente dialoga através da interdisciplinaridade, a gente garante o conteúdo, o caldo da filosofia. A gente garante que o jovem saia dali instrumentalizado, porque isso também é importante. Ele precisa conhecer
a história da filosofia para entender qual é a distinção entre a filosofia e tudo o que faziam na mesma época em que os filósofos estavam ali. Né? Se a gente for pensar bem, o primeiro grande filósofo, pode não ser o primeiro para a história da filosofia, mas o mais conhecido, que é o Sócrates, teve a sua condenação à morte por ser acusado de corromper a juventude. Quando isso foi uma falácia, isso foi uma mentira, não aconteceu essa corrupção da juventude. Mas o que é que ele fez? Ele utilizou de outros recursos, como discutir filosofia de modo simples, sem necessariamente recorrer aos intelectuais da época, mas eles são indispensáveis. Então, quando nós tentamos estabelecer, né, essa relação entre um conteúdo que é mais expositivo e doses a todo momento de atividades práticas ao longo da exposição desse conteúdo, o feedback do jovem é de que não foi tão chato assim, professor. Olha, professor, hoje foi até divertido. Vamos considerar que, né, esses jovens são muito sinceros naquilo que falam, eles falam com o corpo, falam com o olhar, falam com o sorriso, e isso é muito importante para nós, porque é um feedback deles. Então, nada é um mar de rosas, não há um mar de rosas, a gente sempre vai testar atividades que num dia elas não vão funcionar, e vão ter atividades que um dia a gente vai, inclusive, abrir mão delas. E aí sim está o lugar do conteúdo. Porque é aí que o professor tem uma espécie, não é um plano B, é mais um plano, e diz, olha, se a atividade não deu certo, vamos voltar à nossa aula expositiva e vamos programar melhor essa atividade? Vamos entender por que ela não deu certo? Por que vocês acham que ela não vai gerar algum tipo de aprendizado? Então, o retorno, ele sempre acontece, positivo ou negativo. Eu acho que o rico é o professor, a professora, acolher esse retorno. Sempre perguntar ao estudante, e aí, como foi? Como é que foi? O que você achou? Você tem tempo para me dizer mais ou menos o que achou do que aconteceu hoje? E aí sim, nós temos. Então, a aula expositiva, sempre parte da aula vai ser expositiva, nós apresentamos um tema, apresentamos uma abordagem, e o aluno vai contextualizando com aquilo que ele já trouxe, né, desse legado que não é acadêmico, mas que é muito importante, e a gente vai realizando, estabelecendo ali um modo de pensar possibilidades. E se não fosse desse modo, isso aqui é crítica, né? E se não fosse desse modo, seria melhor? E se, não sei, e se os jovens não precisassem trabalhar aos 11 anos de idade, como foi na geração do professor Geude? O que seria feito desse tempo? Pronto. Agora, não há atividade que funcione bem se a gente não tem um acompanhamento da família, dessa vida acadêmica do jovem. As famílias, quando nos procuram, normalmente saem de lá agradecidas pelo que escutaram, dizendo que não sabiam que era exatamente aquilo que estava acontecendo, principalmente quando a pergunta é: para que filosofia? Para que meu filho tem 12 matérias e ainda vai ter essa filosofia? Saem de lá agradecidos. E um dado eu posso garantir: as famílias que nos procuram, normalmente, são daqueles jovens que não enfrentam maiores problemas com rendimento. Porque nos parece que elas procuram desde cedo. Não vieram procurar apenas no ensino médio, a escola. Né? A escola sozinha não dá conta, a sociedade sozinha não dá conta, a família tem que atuar junto conosco nessa jornada. Olha, Lígia, é assim, a minha experiência também docente, a gente pode ter muitas dúvidas. Alguma dúvida que a gente não pode ter é que o jovem gosta de conversar, gosta de dialogar, gosta de expor a sua ideia. E se a gente pudesse, e se a escola, assim, supostamente pode cometer um equívoco, é não valorizar essa capacidade que o jovem tem de dialogar, de conversar, né? Porque sempre a conversa que habitualmente intitula-se de paralela, né? Conversa paralela. A conversa ela é sempre muito, o diálogo, a exposição da ideia é sempre muito positivo e muitas vezes é tolhido. A filosofia, pelo contrário, ela incentiva, ela estimula a essa capacidade de conversar, de dialogar. Né? Estimula e de um modo muito específico, porque tem que ser uma opinião interessada, tem que ser uma opinião contextualizada, tem que ser uma opinião crítica. E os jovens têm muito interesse por isso. Se orientarmos eles como se expor, eles vão evitar utilizar esses bordões, vão fazer um relato, um comentário interessado. Sem dúvida, sem dúvida. O jovem tem um grande desejo de expressar as suas ideias, porque elas são muito distintas daquelas que ele encontra na escola. Né? Nós somos os adultos, né, da relação. Então, nós sabemos muito bem o que é importante para eles,
as famílias também. Agora, eles também têm muito a dizer. E quando eles dizem, muitas vezes nos surpreendem. Agora, não podemos deixar que as nossas atividades, vamos chamar aqui de aula, que a nossa aula vire apenas um bate-papo. E esse risco ele está sempre presente. Por isso que eu bem disse, nós somos o adulto da relação. Então, nós vamos estabelecer um limite. Diz, olha, muito bom, outras pessoas querem falar também. Já falamos disso. Vamos agora voltar para o assunto que a gente estava. E aí sempre escutando e atendendo aquela demanda, né? Dando um retorno ao jovem que abriu a boca por alguma razão. E essa questão que você coloca do bate-papo é interessante porque é um pouco da ideia enviesada que a sociedade tem, de um modo geral, né? Do que é a filosofia na sala de aula, do que é o ensino de filosofia. E aí, normalmente, se coloca, do ponto de vista cultural, da compreensão da filosofia, como algo à parte, né? À parte. E essa compreensão, é uma coisa, é uma construção cultural, na verdade, que, sobretudo, os professores de filosofia precisam desconstruir, tentar desconstruir, né? Porque isso é muito forte, não só no ensino médio, né? Mas, assim, toda a educação básica, às vezes na universidade até, as pessoas que não estão nessa área de filosofia, são de outras áreas, vêm com né, com essa ideia falsa, com essa perspectiva. Inclusive, Robertinha, vinda algumas vezes das próprias famílias, né? Também. A família, você falou da questão cultural, é uma questão social, familiar, que as pessoas algumas vezes perguntam assim, né? Qual o papel da filosofia? O que é que meu filho estuda em filosofia na escola? O que, né? Sempre se questiona. Sim, sem dúvida. Olha, eu tive a oportunidade, um pouco antes de ingressar no Instituto Federal da Bahia, de ser professor da graduação aqui na UFBA por 4 anos, como professor substituto. E eu posso dizer muito bem, eu dei aula na condição de professor substituto para cursos que não são de filosofia. Então, era muito comum ouvir até o termo matar a disciplina. Professor, as pessoas se preocupavam muito mais com a nota, acreditavam que aquilo é algo superficial, que são, enfim, são apenas frases de efeito que não vão causar nenhum impacto. E muitas vezes, no caso dos jovens, eles acham coisas parecidas de outras áreas também. Da matemática, eles acham que é impossível. Eu já vim sabendo que é impossível aprender. Das ciências naturais, olha, a biologia, com toda aquela taxonomia, aqueles conjunto de nomes a serem aprendidos, eles dizem, é impossível. Então, de fato, o jovem, ele se assusta um pouco com esses novos saberes, com esse novo vocabulário. E a filosofia, como sem dúvida, ela está presente na Ágora, ela nasce na rua, nasce nas praças, ela muitas vezes é tratada como algo menos importante, algo superficial, mas sabemos que não. Agora só podemos explicar melhor o que é isso, que é o papel da filosofia, filosofando. Então, volto a dizer, toda vez que a gente se pergunta, uma criança, se a gente perguntar a ela, por que as pessoas mentem? Uma criança precisa entender o que é isso. E aí você pode ensinar filosofia no ensino fundamental fazendo isso. Pô, a criança se indigna com a injustiça quando um adulto a engana propositalmente porque sabe que ela é menos experiente. Mas então por que as pessoas fazem isso? O que é ser feliz? Então, desde os primeiros anos, a filosofia é fundamental. O maior desafio é a nossa ignorância. Nós ignoramos ela por considerar que volto a dizer, é uma ferramenta que soa quase como uma perda de tempo. Quando nós sabemos que é impossível fazer contas sem saber os conteúdos de português, e é impossível aplicar a física sem saber os conteúdos da química, e assim sucessivamente nós vamos... A filosofia tem esse papel de tentar acolher todos esses saberes e dizer, olha, todos eles têm um limite. Tem um limite, porque a razão, ela, como todo ser humano, ela é imperfeita e ela é limitada. Então, outras sociedades lidaram de outra forma com o mesmo problema. Nós fazemos isso o tempo todo, mas o nome, a palavra filosofia, soa como uma coisa estranha, né? Sem dúvida. É nosso maior desafio, enfrentar o preconceito, fruto dos tabus e da ignorância sobre o que é isso, pensar o pensamento. Sim, você citou aí, e realmente, assim, eu acho que é também um questionamento geral, assim, como ensinar filosofia à educação fundamental, séries iniciais e educação infantil, né? Você citou algumas coisas aí. Olha, sem dúvida. Para além dos jovens do ensino médio, que é o meu público específico, a filosofia para crianças é algo que
enfim, só enriquece esse convívio de aprendizado, esse convívio escolar, só enriquece. E ela pode ser feita, aplicada de várias formas, né? Talvez as crianças tenham até um pouco mais ânimo para a filosofia do que o jovem, e, consequentemente, do que os adultos. Por quê? Porque ela se interessa por perguntas, por excelência, ela aprende o não muito cedo, e a filosofia não vai ficar dizendo não o tempo inteiro para o que ela fala. Esse não funciona mesmo como um bloqueio. A gente pode até refletir a criança, por que o não? Por que existe o não? Então, olha, a interdisciplinaridade é fundamental. Então, recursos como, de novo, o cinema, recursos como jogos de toda a ordem, não só jogos de tabuleiro. Esportivo, né? Honestidade. Sem dúvida. A moral, a ética. A ética sempre. Respeitar o espaço do outro. Toda vez que você pratica alguma atividade em coletividade, quando criança, você entende melhor até onde você pode ir, sim, até onde o outro tem um lugar também o mesmo lugar que você. Vamos dividir o palco, vamos dividir a fala, vamos dividir o lanche, vamos dividir a cadeira, vamos dividir a sala de aula. Sim, aprende melhor a compartilhar. E rompe também com aquele desafio do ensino médio que a gente enfrenta, porque normalmente os jovens que chegam para o ensino médio, eles estão vendo a filosofia pela primeira vez, E a única matéria que eles já ouviram falar, mas quando ouviram falar mal, equivocadamente, e quando chegam lá, eles já têm uma reação achando que, inclusive, que é fácil, eu vou conseguir um bom rendimento com pouco esforço, mas não vai ser assim. Não vai ser assim. Você citou aí também eu acho que há também uma curiosidade. Todos nós ouvimos falar, quem é da área de maneira mais específica, mas a sociedade no geral ouviu falar da reforma do novo ensino médio. E aí também seria interessante se você pudesse dizer como, para o ensino médio, diante da reforma, como ficou esse ensino da filosofia. Exato. Olha, isso que a gente está discutindo, eu estava com um livro ali, muito importante, sobre um filósofo sergipano, chamado Silvio Romero. E esse livro foi escrito por um colega de trabalho, professor da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, professor Ricardo Andrade, e que ele coloca o título seguinte: Crítico intrépido, uma interrogação, filósofo tímido. Olha, no final do século XIX, eu estou falando do século XIX, no Colégio Pedro II, o Silvio Romero já discutia amplamente o que é o papel da filosofia para que isso fosse se transformando em legislação. Né? Aí tivemos em 71 aquele desafio de ampliar o acesso à educação. Talvez tenha sido a nossa grande chance, né, de termos uma reforma profunda, uma reforma educacional profunda. Espero que essa chance volte a acontecer, mas não honramos ela. Outros países até fizeram isso. Se a gente for pensar no Chile, depois da ditadura Pinochet, Japão e Coreia do Sul e Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, eles realizaram amplas reformas educacionais e garantiram, né, o espaço, inclusive, não só para a filosofia, mas para um pensamento crítico dentro desses ambientes de ensino. A partir de 71, a filosofia era uma disciplina optativa, né? Agora, em 78, ela foi, de fato, abolida do ensino médio, mas foi apenas por 2 anos. Em 80, ela volta a ser optativa. E aí nós passamos uma série de anos e em 2008, tanto a filosofia como a sociologia se tornam obrigatórias no ensino médio. E a partir daí nós vivemos uma série de reveses. Tanto que em 2017 houve de novo essa retirada da obrigatoriedade da filosofia e da sociologia do ensino médio. Em 2024 já veio uma nova legislação que garante a existência dessas disciplinas no ensino médio. Então, nós oscilamos o tempo inteiro. Eu, quando ingressei na faculdade em 98, não havia filosofia no ensino médio. Meu objetivo já era, enquanto carreira, ser professor de graduação. Que bom, né, que as coisas aconteceram de modo que eu pude saber o que era filosofia no ensino médio. Percebo que eu não convivi com programas fundamentais que existem hoje, como o programa de iniciação à docência, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID. Eu não conhecia a realidade da escola antes mesmo de me graduar. Eu conhecia aqui nas disciplinas de licenciatura. Né? Então, tem toda uma legislação que
serve muitas vezes como até um trampolim, em alguns momentos nos impede de estar presentes nos ambientes que a gente precisa estar. Tá? Então, com a Base Nacional Comum Curricular, a filosofia foi reduzida a dois termos que se aplicam a todas as outras áreas, que nós chamamos de competências e habilidades. Sim. E entre as competências, nós repetimos na BNCC tudo aquilo que sempre falamos aqui. Estimular uma reflexão crítica, contextualizada, entender melhor como, enfim, quais são os critérios, justificativas de conduta, como funciona a ética, o que é mesmo a liberdade e o ponto de responsabilidade está implicado nisso, que é a liberdade. Então, na Base Nacional Comum Curricular, a filosofia está descrita apenas como competências, mas todas as outras disciplinas estão assim. Então, nós esperamos que no futuro essa mesma base seja revisada, seja aprimorada e que venha se tornar um documento ainda melhor para nós. Bom, então agora, Gilde, a gente vai pedir mais uma gentileza para você, que é a seguinte: nós queríamos que você deixasse aqui 3 dicas, né, da área de filosofia que sejam atrativas, que sejam interessantes para o público de professores, para o público de estudantes e para a sociedade assim em geral. Perfeito, perfeito. Eu pensei em obras que não são propriamente, não tem um nome filosofia nelas, mas Sim. que inevitavelmente nos levam a filosofar, e para elas eu vou precisar, só essas eu vou precisar pescar. Uhum. Eu pensei em 3 dimensões. Por exemplo, os adultos que possam experimentar isso com os mais jovens, Sim. que sejam adolescentes ou crianças. Então, para os adultos, eu recomendo um filme, é fundamental para a gente, chamado Que Horas Ela Volta. Né? Um filme com a Regina Casé, e que nos faz entender qual é o sacrifício, o nível de sacrifício que as famílias fazem para entregar os seus jovens às nossas mãos para que a gente cuide deles, quando as famílias têm que cuidar da sua vida, do trabalho e prover isso. E as expectativas nessas famílias, nesse caso da personagem, de poder oferecer para seus filhos uma vida melhor, né? Isso enquanto filme, Que Horas Ela Volta. Tem uma série incrível para toda a família, mas sobretudo para os adultos, chamado Hoje é Dia de Maria. Bom, todo mundo já conhece alguma coisa como Alice no País das Maravilhas, mas vai um pouco nessa linha. A Maria, ela se depara com uma série de questões filosóficas enquanto uma jovem, e ela vai enfrentar esses dilemas ali de maneira surpreendente, além de ser uma obra nacional que resgata uma série de tradições culturais muito interessantes do Brasil. E livro para os adultos, não se aborreçam comigo, eu peço sempre, O Pequeno Príncipe. Todo adulto precisa ler com muita calma essa obra para entender qual o seu papel no mundo, qual o papel do jovem, que pode ser o seu filho, no mundo, e qual o papel das crianças nesse mundo. Então é uma obra que eu acho indispensável para todas as idades, mas se os adultos oferecerem para os jovens, eles vão, na minha opinião, aceitar isso até com mais cuidado, certo? Bom, isso eu pensei para os adultos convidarem os mais jovens. Para os jovens, eu não posso pensar em outra obra a não ser um filme chamado Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que é um filme também nacional, e é a história de um jovem que é cego e que está entendendo, descobrindo um pouco quais são os seus limites e com a sua autonomia, né? E quando ele falou Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, é porque ele está exatamente conquistando essa autonomia que deseja. Ele chega na escola inseguro por uma série de razões, e ao longo da história a gente começa a perceber que todos nós chegamos assim, naquele ambiente. Muito interessante. Tem uma série chamada... Bom, esse é um filme. Tem uma série para os jovens chamada 3%. Né? Tá nas plataformas aí, mas é uma série muito interessante, porque além de discutir tecnologia, é uma distopia, né? Os jovens... eu gosto muito de uma frase do Ariano Suassuna que diz o seguinte: olha, todo otimista, ele merece... ele é ingênuo. E todo pessimista, ele é amargo. Então, nem sendo pessimista, nem otimista, mas, sem dúvida, é uma distopia. Os jovens gostam muito dessa compreensão de que o avanço tecnológico não está diretamente ligado ao aumento da qualidade de vida, à melhoria da qualidade de vida. E essa série se passa na Amazônia. Então, além de ser uma distopia sobre tecnologia, se passa na Amazônia. E muito interessante também. Sobre o livro, eu recomendo para os jovens Capitães da Areia, do Jorge Amado. Acho que é uma obra que nos ensina muito a coletividade, nos ensina muito a entender
quais são as dores e as alegrias do outro, né? De um igual. Né? Obra-prima da literatura brasileira, então Capitães da Areia ficaria como uma dica literária para os pequenos. Né? Esses é mais interessante ainda, tem uma vasta contribuição, mas o que eu recomendo é um filme chamado O Menino e o Mundo. O Menino e o Mundo é um filme que vem em forma de desenho e que não tem texto. E é um menino e um mundo, acho que já diz muita coisa aí, lembra um pouco do que acontece no Pequeno Príncipe, lembra um pouco do que acontece nas outras obras. E série, eu não vejo outra a não ser o Castelo Rá-Tim-Bum. Eu sei que essa pode não atrair os adultos, mas eles têm o dever de sentar do lado de uma criança, que é um seu filho, um sobrinho, uma sobrinha, enfim, e saborear essa obra, se puder, e se empolgar, vai para o Cocoricó também, que é muito interessante, sem dúvida, para o universo infantil, é uma obra incrível. Bom, de livro, eu recomendo uma obra que marcou a minha juventude, não sei se contextualmente ela é tão atual, mas O Menino Maluquinho. Eu considero essa obra uma obra inspiradora, né, do autor Ziraldo. Então, essas seriam minhas recomendações. O professor Roberto, você gostaria de fazer as últimas considerações? Quer dizer alguma coisa com relação a essas referências? Ou até mesmo sobre esse maravilhoso episódio que nós tivemos? Não, na verdade, assim, eu queria agradecer a Geude pela colaboração. Eu penso que refletir sobre as áreas, né, específicas aí do nosso currículo, da nossa formação, é sempre muito formativo, é saudável, é esclarecedor e chama a atenção não só para o público de professores, mas assim, o público em geral, né, famílias, pais, mães, enfim, todos e todas, que pensar, né, em filosofia no currículo é algo muito grandioso e é algo que não só resgata, mas trabalha a humanidade nos sujeitos, né? Eu acho que isso é muito importante. Nós estamos, assim, infelizmente, encerrando esse episódio aqui, né? Eu também gostaria de agradecer muito ao professor Geude e, assim, citar algo assim um pouco, como é que eu diria, paralelo, que eu fiquei muito feliz, porque pelo menos 4 das referências que você fez eu já tive acesso. Já li. Isso é bom, você. Olha, eu gostaria de convidar todas as pessoas a se inscrever no nosso canal do YouTube e também nos seguir no nosso perfil do Instagram. Os endereços estarão aqui embaixo como referência, tá? E também anunciar que o próximo episódio é imperdível. É uma entrevista com o professor Dr. Fernando Carvalho e o tema é hipertensão e trabalho docente. Precisamos falar sobre isso, né? Hipertensão e trabalho docente, tá bom? Então, vou saudar todos, agradecer mais uma vez ao professor Geude e um abraço. Até o próximo episódio.